Meu nome é Antônio de Pádua, alguns já me conhecem. Agradeço a presença de todos. Eu sou o presidente aqui do Conselho. Muito obrigado aos alunos presentes, a todos, né? É, bom, eu não sou exatamente um apresentador aqui. O nosso gerente executivo ele não está presente, mas eu vou fazer uma apresentação aqui informal, tá certo? Nós estamos na 7ª edição da Sexta Econômica. É um evento que ocorre toda última sexta-feira do mês. E hoje nós montamos um evento especial, né? Essa Sexta Econômica, ela é parte das comemorações dos 50 anos que o Conselho completa de junho deste ano até junho do ano que vem. Temos várias atividades em comemoração, então a Sexta Econômica é uma das programações. Mas eu gostaria também de destacar para vocês que em 1987, há 28 anos atrás, o Congresso Brasileiro de Economia é um congresso que reúne economistas do país todo, também estudantes de economia e, via de regra, também recebe economistas de outros países da América Latina. O último congresso, que ocorreu em setembro desse ano, foi em Curitiba. Nós tivemos, inclusive, a presença de representantes tanto do Banco Mundial quanto do FMI, do governo federal e tudo. Então, é um congresso que tem uma dimensão muito importante, sobretudo para nós economistas, mas para a sociedade brasileira como um todo. Nós tivemos a honra de conseguir trazer novamente a Belo Horizonte, né? Em 87 ele ocorreu em Belo Horizonte, agora nós teremos em 2017, 30 anos depois, nós teremos a honra de novamente sediar o congresso aqui, será na cidade de Belo Horizonte e tudo. Então, já fizemos a primeira reunião, né, para organização, foi no sábado passado e tudo, porque é um congresso que dá muito trabalho, ele demanda, né, uma organização muito criteriosa e tudo, tem uma comissão científica, enfim, é um congresso bastante complexo. Em 87 nós reunimos aqui 2.000 pessoas, para ter uma ideia do tamanho do congresso. Então, se nós conseguirmos de novo essa meta, ficaremos muito felizes, né? Porque cada vez é mais difícil trazer as pessoas de fora. O custo ficou muito mais caro e tudo, hospedagem também, mas a nossa meta é novamente termos 2.000 participantes, entre economistas, convidados de outros profissionais e também os estudantes de economia, que são parte importante do nosso congresso. Bom, o tema de hoje, nós convidamos o economista José Carlos de Assis. Ele aproveita a vinda dele aqui em Belo Horizonte para lançar o seu livro, Os Sete Mandamentos, desculpe, do jornalismo investigativo, não é isso? Eu não sei se todos vocês fizeram a inscrição pelo site, mas nós fizemos uma lista. Essa lista a gente colocou uma numeração e nós vamos usar essa numeração para sortear 5 exemplares do trabalho do economista e jornalista José Carlos de Assis. Então, eu quero agradecer a presença também do nosso vice-presidente, que está aqui prestigiando, o professor Pedro Paulo Petersen, e vou convidar para compor a mesa com a gente, começar convidando o jornalista Luiz Carlos Bernardes, que nos honra com a presença dele aqui. E vou convidar o nosso palestrante, né, o economista José Carlos de Assis, por favor.
Boa tarde, obrigado pela presença de vocês. Eu tenho duas mensagens para vocês. A primeira mensagem é que nós estamos na pior crise da história desde o descobrimento. E não é metáfora, é real. A segunda mensagem é que nós vamos mudar isso, muito brevemente. O Brasil vai superar essa crise. Essa palestra que eu venho fazer para vocês coincide com articulações políticas que estão em curso no Brasil, sobretudo no Rio e São Paulo, e delas eu vou dar notícias a vocês em primeira mão, porque são fatos que ainda não se tornaram públicos. Mas o pretexto inicial dessa palestra é a questão do meu livro, Os 7 Mandamentos do Jornalismo Investigativo. E vocês vão perceber por que esse livro está relacionado com a discussão política maior. O que é jornalismo investigativo? Eu tenho um amigo que dizia o seguinte: eu não sei, isso é um oxímoro, porque todo jornalismo, para mim, é investigativo. Todo jornalista é investigativo. Todo jornalista faz investigação. E eu falei com ele, não é verdade. Você pode perceber isso muito bem, talvez seja mais difícil em economia, mas no jornalismo policial é fácil você distinguir o jornalismo convencional do jornalismo investigativo. O jornalismo investigativo é quando você substitui a polícia. Você faz mais do que a polícia. Quando o jornalismo convencional de polícia é meramente uma transmissão de fatos, né, sem investigação. O mesmo ocorre no jornalismo econômico. Você tem coisas que suscitam investigações. Eu próprio, quer dizer, fui um pioneiro do jornalismo investigativo na área econômica no Brasil nos idos de 1980, 83, 84, né, na época da ditadura ainda. E, burlando a ditadura, a gente conseguiu denunciar grandes escândalos financeiros que estavam relacionados com o sistema de poder, através estritamente de jornalismo investigativo. Não tinha cobertura de polícia, não tinha cobertura de promotor público, não tinha cobertura de justiça. Na verdade, tudo isso estava mais ou menos contra a gente. Agora, usando uma capacidade de investigação genuína, que foi possível fazer naquela época, a gente conseguiu denunciar o caso Capeme, que foi célebre na época, o caso Coroa Brastel, que ficou célebre na época. Os mais antigos aqui podem até se lembrar. Caso Delfim, célebre na época. Tudo isso. Não é o Delfim Neto. É a caderneta de poupança Delfim. É. Então, isso aí é estritamente jornalismo investigativo. Para vocês perceberem bem a diferença, é o seguinte: o jornalismo que está se fazendo no Brasil hoje, o chamado jornalismo investigativo, é uma empulhação. Não passa de jornalismo declaratório. É o policial que diz, o jornalista vai lá e entrevista. O policial fulano de tal disse que. O promotor fulano de tal disse que. Não tem nenhuma investigação para saber se aquilo é verdade ou não. O promotor, o policial, o juiz, todos podem estar dizendo falsidades. O jornalista tem a obrigação, em alguns casos, de investigar, porque ele é parte da defesa da sociedade contra a injustiça. Isso é que é fundamental.
Nós criamos um sistema do Brasil, atualmente, que vem, sobretudo, depois do mensalão, que é absolutamente fantástico. Você tem a polícia, o promotor, agora o juiz de instrução, todos do mesmo lado, mais a imprensa do mesmo lado. E do outro lado, o sujeito que pode ser um inocente. E ele é massacrado na televisão, é massacrado na imprensa. Então, isso chamam de jornalismo investigativo. Não tem nada a ver. Eu vou falar uma coisa para vocês que vou surpreender, eu tenho certeza que vou surpreender vocês. O mensalão não tem nenhuma prova de desvio de dinheiro público. Algum de vocês ouviu isso? Alguma vez? Estou dizendo de novo, o mensalão não tem nenhuma prova de desvio de dinheiro público. É uma empresa privada chamada Visanet, que pagou algumas operações de publicidade, todas com recibo. O Pazionoto Pisolato é completamente inocente. Eu estava torcendo que a Itália o conservasse lá. As provas são todas feitas. É um jornalista, tem um jornalista que leu todo o processo, 80 mil páginas, que é o Raimundo Pereira, foi editor do Movimento, mas é um jornalista hoje, não está na grande imprensa. Grande jornalista, está na imprensa alternativa, fez uma investigação e descobriu essa coisa fantástica. Não tem prova. Como, se os 12 ministros decidiram que são culpados e que têm que pagar penas fantásticas, 12 anos, 13 anos, tem outro lá do banco, 40 anos. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, não foi um, não foi dois, foram 12. Aí é o seguinte, é o conluio entre imprensa e judiciário. Um judiciário vaidoso, fizeram daquilo uma vitrine de interesses pessoais e de vaidades pessoais, entraram em interação com a imprensa e a imprensa nunca investigou nada. Eu pergunto a vocês aqui, algum de vocês viu até hoje, na grande imprensa brasileira, a história do mensalão? Que não seja as histórias fragmentadas do promotor, procurador-geral da República e dos ministros? Algum jornalista escreveu? Olha, começou assim, aconteceu, com não sei o quem, papapá, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Investigou e publicou na grande imprensa? Não tem um. E vou dizer para vocês, o Petrolão está indo para o mesmo caminho. E talvez em uma escala pior. Porque já está começando a aparecer gente inocente que foi incriminada injustamente. É claro que você tem um escândalo fabuloso na Petrobras. É claro que os caras confessaram desvios de 100 milhões de reais, 40 milhões de reais, coisas absurdas. Claro que tem. Agora, a investigação tem que ser uma investigação espetáculo. Não pode ser uma coisa discreta, você prende, você promove, faz a promoção, você julga. Tem que ser na imprensa. Precisa ser na imprensa. Ah, não, segundo o juiz Moro, tem que ser na imprensa, porque foi assim que foi a Operação Mãos Limpas na Itália. A Operação Mãos Limpas na Itália foi contra a máfia, com características completamente diferentes daqui. A máfia estava encarnada nas tessituras italianas. Aqui é diferente. Não é bem assim. Você tem 5 bandidos na Petrobras. 5 bandidos na Petrobras. Ninguém vai dizer que a sociedade brasileira toda é de bandido. Ou mesmo uma parcela imensa dela. Não tem isso.
tem alguns bandidos. Você prende os bandidos, prova que eles estão culpados, condena os bandidos. Precisa ser na televisão? Por que quer fazer na televisão? Porque, na verdade, ele quer, no mesmo movimento, prender, acusar, condenar e expor. Tudo no mesmo movimento. Não, voltando à coisa da imprensa, quer dizer, a imprensa, eu entendo a imprensa, eu sou jornalista há mais de 40 anos, e sou economista há mais de 30. Eu entendo a imprensa e o direito à livre expressão do pensamento como uma defesa do cidadão. É fundamental. Eu acho que mais vale a pena defender um culpado do que culpar um inocente. Eu estou vendo esse que foi ministro do Lula, Gilberto Carvalho, é até amigo meu pessoalmente. Porra, é um ex-padre, é um sujeito absolutamente acima de suspeita, jamais faria qualquer coisa errada. Bom, os caras vão lá, invadem a casa dele, invadem a casa de filho dele, filha dele. É um absurdo, e não tem nada. Não consegue, pede desculpa depois. Desculpa, foi errado. E a imprensa não faz nada. A imprensa não toma partido do fraco. Isso é extraordinário. Na virada do século XIX para o século XX, teve um caso famosíssimo na França, chamado caso Dreyfus. O capitão Dreyfus era um judeu do exército francês, era capitão do Estado-Maior. Tinha descoberto uma espionagem no Estado-Maior. Aí, como ele era judeu, inventaram que era ele que era o culpado. Pô, dividiu a França, porque alguns jornais pediram tomar partido dele e outros contra, mas investigaram. E um escritor extremamente famoso, Émile Zola, fez um livro chamado J'accuse. Eu acuso o comandante do exército de fazer uma falsidade, eu acuso o comandante não sei o quê, eu acuso o capitão da... Uma série de acusos. Sabe o que aconteceu? Bom, ele ficou na história, porque o J'accuse é a história paradigmática do que é um erro judicial. Mas ele, na época, teve que se asilar na Inglaterra. Ou seja, o jornalista toma o partido do fraco sem receber dinheiro, sem receber atenção, porque é da natureza do trabalho jornalístico defender a sociedade. A liberdade de imprensa é para isso. Ninguém fala em liberdade de imprensa para condenar. É uma loucura. E aí você coloca na Operação Lava Jato, como eu disse antes, quer dizer, você tem polícia, promotoria, juiz e imprensa contra o cara. Está acontecendo às nossas barbas e pouca gente para pensar nisso. É um horror. Bom, esta imprensa, que é uma imprensa que quer a emoção e não a verdade, essa imprensa que quer o escândalo para ter leitor e para ter leitor ter publicidade, essa imprensa está na origem, em grande parte, da crise brasileira. Porque ela expande as mazelas e esconde as coisas que são bem feitas. E chega a um ponto que há uma competição por escândalo. Você pega a Veja, tem que ter um escândalo semana a semana. Se você pega uma revista internacional, Time, Newsweek, você vai ver que, porra, não existe isso. Você tem cobertura internacional, nacional, dos grandes fatos que aconteceram na semana, políticos, internacionais, Pega a Veja, não, só escândalo. Só escândalo. Pega Isto É, escândalo. Pega a Época, escândalo. Então, não tem sociedade que suporte uma coisa dessa.
É incrível como ainda suportamos. Né? Quando você, na época do Mensalão, 4 meses, durante 4 meses, o Joaquim Barbosa ia para a televisão da Justiça, ganhou uma grande audiência na época, para dizer que o país era governado por uma quadrilha. Pô, que isso? Depois descobri que não podia ser formação de quadrilha, mas isso já tinha acabado os 4 meses. E a imprensa replicando, e ninguém defendendo. Quer dizer, ninguém não, porque o pessoal dos blogs, o pessoal da imprensa alternativa defendeu. E eu próprio defendi. Mas, pô, a gente não tem que ter ilusão. Quem forma a opinião é a imprensa escrita, é a grande imprensa. Os blogs, a internet, elas são muito importantes para a difusão de notícia, mas não de formação de opinião. Uma coisa que esteve relacionada com isso na época do Mensalão, também poucas pessoas falaram, e não falaram por coisa, quer dizer, não falaram porque não tinha que falar, dizer, afetava a própria grande mídia. Por que o ódio contra o Dirceu? Dirceu, um rapaz de Passa Quatro, Minas Gerais, porra, perseguido político, foi exilado, voltou, fez uma carreira política. Por que o ódio contra o Dirceu? Que é uma coisa incrível, é um ódio. Ele está preso, mandaram prender de novo. Como é que se explica isso? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Alguém pensou? Por que tanto ódio? Ah, não, é porque corrupto não conseguiram marcar nada dele, de corrupto. Não tem nenhuma investigação e nenhuma prova de corrupção do Dirceu. Eu vou dizer para vocês por que o Dirceu é odiado. É porque o Dirceu queria fazer um controle da grande mídia através da quebra do monopólio da Globo. Não era uma questão meramente retórica. Bom, como acontece para muita gente aí, muita gente escreve, precisa de quebrar o monopólio da Globo, papapá. Não. Dirceu tentou quebrar o monopólio da Globo. Ele trouxe para o Brasil um grupo português de mídia que lançou um jornal em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Isso aí deixou em pânico a Rede Globo. E a Roy, sabia disso? Só completando o seu raciocínio, que eu concordo, Pega aqui. Pega o microfone aí. Aqui. Conversei algumas vezes com muitas fontes, Lula, Dirceu, etc. Primeiro, o Joaquim Barbosa teria aplicado, e eu sou da Comissão de Direitos Humanos da OAB há cerca de 30 anos e sou assessor de imprensa da OAB há 21 anos. Então, conversando com muitos advogados, eles me disseram o seguinte: o Joaquim Barbosa está aplicando a legislação alemã nesse caso do Mensalão, que é diferente da legislação brasileira e de muitos outros países, porque na legislação alemã você tem que provar que não fez. A acusação... Tem que provar que fez. A acusação é praticamente um tiro no peito. Você tem que provar que não fez e que o Joaquim Barbosa teria atuado segundo a legislação alemã. Essa discussão chegou às páginas de opinião de alguns jornais, aquelas páginas de opinião. E, no caso do Dirceu, teve o episódio dele, que foi
estava preso, foi libertado durante o regime de 64, após o sequestro de um dos embaixadores, né, que houve sequestravam um embaixador, em troca libertavam 100 pessoas, 150. E o Zé Disseu, ao contrário de muitos outros que ficaram nos seus países, onde estavam, depois de saírem do Brasil, o Zé Disseu fez uma cirurgia plástica em Cuba. Ele me deu uma entrevista lá atrás falando sobre isso, e voltou para a guerrilha. Então, havia um temor grande de que o Zé Disseu fizesse, isso ele me deu uma entrevista também, não só a mim, mas a outras pessoas, o que o Lula cautelosamente não fez. O Lula já falou, eu não podia também avançar muito, então o Lula aproveitou, inclusive, o ministro da Fazenda do Fernando Henrique, o Meirelles. O Zé Disseu era considerado o sucessor natural do Lula e ia ter um outro tipo de atuação. Daí também ele ter sido muito visado. Aqui pode ficar. Aqui não, né? Alguém falou? Ah, tá. Não. Quer comentar alguma coisa? Ou vou esperar aqui? Tá, vamos lá. Não, há outra coisa também em relação ao Disseu, é o seguinte, o recurso à legislação alemã, na verdade, a um aspecto da legislação nazista, foi a utilização do conceito de culpa pelo domínio do fato. O sujeito não é culpado por si mesmo, ele é culpado porque você cometeu um crime e ele é seu superior. Então você tem que ser penalizado. É isso que aconteceu com o Disseu também, né? Que é uma típica coisa do nazismo, né? Também foi um pouco para você condenar os nazistas, né? Porque você tinha muita gente que tinha culpa no cartório e passava para o subordinado. Eu não tinha culpa, o subordinado é que fez. Mas, enfim, é um conceito do direito alemão e o grande jurista alemão, que é especialista nisso, veio ao Brasil na época do Mensalão e disse o seguinte: estão fazendo tudo errado porque tem que provar que o cara é culpado, sim. Mas não adiantou nada, progrediu. Bom, então, a grande besteira que o governo Lula fez em relação ao sistema de comunicação é a seguinte: ele instigou muito a que os movimentos sociais começassem a falar em controle da mídia. Ao mesmo tempo, ele não fez nada para controlar, sobretudo depois que o Disseu saiu. Então, ele criou um fato político negativo para a grande mídia, porque as pessoas ficaram com medo dos movimentos sociais pressionarem tanto que, em algum momento, o governo cedesse e resolvesse fazer o que chama de controle da mídia, que eu não entendo bem o que é isso também, para não dizer que a esquerda tem sempre razão. Eu não sei o que é controle de mídia. Eu sei o que é controle dos monopólios e dos oligopólios midiáticos. É um absurdo que o sistema Globo monopolize televisão, rádio, jornal e internet. É o fim da picada. Então, isso não pode. Não acontece nos Estados Unidos, que é a pátria da liberdade de imprensa. Não acontece lá. Não. Nenhum de vocês ouviu falar que o New York Times é dono de televisão, que a CBS americana, sei lá, que é dona de jornal? Não tem. Televisão é televisão, jornal é jornal, para você não ser monopolizador da opinião pública. É um absurdo. Você tem que ter competição na difusão da informação e da notícia, né? Mas, com essa de ficar falando que vai ter controle de mídia, acirraram o ódio da grande mídia brasileira, não só a TV Globo, mas Estadão de São Paulo, Folha de São Paulo, Revista Veja, Grupo Abril todo, essa coisa toda. E isso aí explica o ódio a José Dirceu, mais do que a qualquer outro. Não só por causa da retórica, mas sobretudo porque ele tentou fazer. Ele tentou quebrar esse monopólio. Essa que é a verdade. Bom,
O fato é o seguinte, a imprensa brasileira, essa imprensa do disse que, essa imprensa que não investiga, e essa imprensa voltada para o escândalo, né? A imprensa espetáculo, envolve tudo, porque aí a justiça também vira justiça espetáculo, a política vira política espetáculo, ninguém vai pelo conteúdo de nada, vai pelo espetáculo, para aparecer na televisão, para ser estrela ou então ator de televisão. Essa coisa toda acabou levando a um processo de degradação das nossas instituições. Inclusive, com a radicalização da campanha eleitoral do ano passado, a sociedade brasileira praticamente rachada, uma situação que eu nunca vi, de ódio entre as pessoas, entre famílias, é incrível. Eu vejo pela internet pessoas que são amigas há anos, há décadas, brigando por causa de política. Mas não é por causa da grande política, da política de discussão do destino do país. Não, é em torno de pessoas. Eu sou Aécio, você é Fernando Henrique, ele é Lula, outra é Dilma. Um ódio exasperante. Hein? E ninguém é ruim. Não, ninguém é ruim. Aí, quer dizer, nesse contexto, você teve, nós estávamos comentando lá dentro na discussão, quer dizer, um derretimento das instituições. Derreteram-se as instituições. Você não tem mais respeito por nenhuma instituição da República. Você não tem respeito pelo Executivo, por causa das atrapalhadas, inclusive da Petrobras. Você não tem respeito pelo Legislativo, por causa do Cunha. Como é que pode um bandido ser presidente da Câmara dos Deputados? Como é que pode um outro bandido, um pouco menor em escala, ser presidente do Senado e do Congresso? Como é que você pode ter um judiciário? O judiciário, a Carta Capital, que eu trouxe aqui para vocês verem, porque saiu na semana passada, sobre o judiciário, caro e ineficiente. O judiciário consome 1,2% do PIB nacional, mas seus integrantes querem mais privilégios e mordomias. E cá embaixo, dados disponíveis na internet mostram gente ilustre a estourar o limite dos salários. O juiz Sérgio Moro, da Operações Lava Jato, recebeu R$ 82.370 em setembro. Isso é mais de R$1 milhão por ano. Muito bandido pequeno lá da Petrobras não conseguiu isso. É o juiz, fantástico. O judiciário está todo viciado. Está os caras lá fazendo movimento para ter aumento de 74%. Pode ter como é que pode acontecer uma coisa dessa? Né? Enquanto isso, né, depois de que, quer dizer, num processo em que a Lava Jato é responsável direta pela desestruturação completa da economia brasileira, porque a cadeia do petróleo representa mais de 20% do PIB, diretamente e indiretamente, mais de 40%. O Compeg, no estado do Rio, é o maior investimento do Brasil na operação. Era o maior investimento no Brasil. Junto com Abreu e Lima, lá de Pernambuco, era disparado o mais importante investimento que a Petrobras estava fazendo e que qualquer empresa brasileira estava fazendo. Milhares de trabalhadores. No Rio de Janeiro, a estimativa é de que os indiretos chegam a 500 mil. Bom, a Lava Jato, uma das consequências dela, foi desestruturar completamente a Petrobras e a cadeia de petróleo. Eu trouxe aqui também, porque peguei essa semana agora, que já vinha para cá. Compeg já para de vez. O consórcio Tubovias, liderado pelo Andrade Gutierrez, responsável pela construção de 4,5 quilômetros de rede de tubulação no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, Compeg, paralisou as atividades e vai demitir quase 1.000 empregados. Assim, praticamente não há mais obras no Compeg.
Não tem mais, parou tudo. Um amigo meu foi lá 2 semanas atrás, tinha 2 filhos lá que tinham uns galpões, lá tinha comprado uns galpões, foi lá para ver como é que estava, quase chorou, porque as máquinas todas paradas, os equipamentos todos enferrujados, não tinha uma pessoa naqueles galpões imensos, né? O canteiro de obras enorme, nada, nenhuma pessoa, as coisas apodrecendo. E o cara vem dizer que isso é o custo do combate à corrupção? Você pode ter perfeitamente combate à corrupção sem fazer um espetáculo que fizeram e que estão fazendo e que continuam a fazer, né? Levando à quebra empresas nacionais de primeira linha. Você pode ter mecanismos diferentes, quer dizer, corrompeu-se, né? Ou corrompeu. Primeiro que o corrupto para valer mesmo é o funcionário da Petrobras. O alto funcionário da Petrobras, o diretor, esse que é o corrupto. A empresa é corrupta também, porque ela é ela que dá cobertura financeira às propinas. Mas você pode perfeitamente separar a empresa da pessoa, do dono, e manter os contratos. Porque os milhares de trabalhadores que estão vinculados a essas empresas não tem que pagar por conta dos corruptos de cima. Então, esse processo de derretimento das instituições, na verdade, o que acontece? Quando você tem uma situação dessa, e aí entra na parte principal aqui, não sei nem quanto tempo tem ainda, padre. 20 minutos. Tá bom. Então, vou entrar aqui naquilo que eu vim, um recado que eu queria trazer para vocês. Que é o seguinte, quando você tem esse derretimento geral das instituições, em qualquer país do mundo, isso acontece, às vezes, secularmente, ou décadas, por razões diferentes, às vezes por guerras, às vezes por uma demolição moral dos países. Aconteceu aqui. Nós estamos nisso, quer dizer, as instituições derreteram. Quando você tem uma situação dessa, você tem que ter um mecanismo de regeneração. Como é que você vai regenerar? Não vai ser pelo legislativo, porque é um bandido que está lá. Aliás, não é só ele que está lá, porque os outros estão dando suporte a ele. Não vai ser pelo executivo, porque o executivo não tem moral. Depois desses escândalos todos que fizeram. E não vai ser pelo judiciário, pelas razões que eu acabei de apresentar, que também cheio de privilégios, cheio de imoralidade. Então vai ser por onde? Vai ser no nível de raiz da sociedade, nos setores que têm o que perder mais. Porque deputado, ministro, pessoal do judiciário, juiz, não tem o que perder, eles não têm, então podem fazer o que bem entendem na cabeça, podem ser irresponsáveis, podem fazer o diabo. Agora, na base da sociedade, trabalhadores e patrões têm sim o que perder. O trabalhador tem que perder, tem o emprego, ele perde o emprego. O empresário perde as oportunidades de atividade econômica e de lucro. Então, neste nível, você tem que ter um pacto social. É a partir desse pacto, nesse nível, que será possível você regenerar as instituições da República. Bom, e estamos tentando fazer esse pacto. Eu estou nisso desde janeiro desse ano. Mas, por coincidência, que eu estou vindo aqui hoje, nesta semana, a gente chegou a um acordo fundamental nisso, que é a concordância das grandes centrais sindicais, de todas, 6 centrais sindicais, reunidas em São Paulo, decidiram partir para uma estratégia de pacto social. Chamar os empresários para conversar em torno de um programa comum. E, a partir disto, você empurra a cúpula política da sociedade. O cara pode dizer o seguinte: bom, mas
Como é que você garante isso? Não tem garantia. É um processo. A presidenta hoje não tem a direita, não tem a esquerda. Tem um pouco do centro. Gente que não quer ruptura institucional. Eu estou entre esses. Não quero ruptura institucional. Seria pior ainda. Cassação de mandato, impeachment, isso é uma besteira. Até porque, pessoalmente, ela não é culpada de nada. Era uma péssima presidente da República, mas isso não tem impeachment para isso. Ela tem que ficar lá. Então, qual é a nossa ideia? Através do pacto, você apresentar um programa para ela e dizer, olha aqui, este programa nós apoiamos. Nós apoiamos a senhora. Este programa. Este programa é executado por ministros de credibilidade e nós vamos apontar quais seriam esses, nós apoiamos. E através deste programa, nós regeneramos o país. Eu estou falando uma coisa aparentemente muito presunçosa, mas eu estou usando a palavra, o primeiro do plural, para dizer que há um compromisso comum já nessa direção. Né? Há um comitê em funcionamento no Rio, né? As centrais sindicais marcaram uma reunião para dia 9 para definir a estratégia dos trabalhadores e eu acredito que antes do fim do ano a gente tem uma solução para isso. Me dá licença, Zé Carlos. Eu, com 42 anos de experiência jornalística, já tendo atuado em várias entidades, aí, Sindicato de Jornalistas, Federação Nacional de Jornalistas, Organização Internacional de Jornalistas, tendo visitado, viajado por 36 países na militância sindical ou no trabalho jornalístico, acho que essa saída é talvez a única. Eu vi muito país em situação semelhante à do Brasil. Claro que tem um detalhe aqui, outro detalhe ali, mas eu acho que essa saída que o José Carlos está propondo, ao lado de outras pessoas, é talvez a única, ou seguramente a melhor saída. Tá. Desculpa te interromper. Não, sem problema, é até bom. Bom, eu quero dizer para vocês o seguinte, qual é a alternativa possível? Ou a alternativa provável se isso não der certo? E aí eu vou dizer o seguinte, eu também não estou fazendo metáfora. Eu sou um cientista social, um economista político. Se não sairmos pelo pacto, a saída vai ser uma convulsão social que pode levar a uma guerra civil. Por que pode levar? Porque a sociedade está dividida. Está dividida. Qualquer incidente pode provocar uma guerra civil. Eu vou dizer para vocês alguns incidentes que podem provocar uma guerra civil. Uma convulsão e que depois vem a guerra. Guerra civil não começa como guerra civil. Ela começa com coisas pequenas. A Revolução Francesa foi o assalto ao 14 de Juillet, né? A Bastilha, o assalto à Bastilha, que não era nem uma prisão política, era uma prisão comum. Começou a guerra. A manifestação de São Paulo, que depois gerou outras manifestações, começou por causa de um aumento, se não me engano, de 20 centavos na passagem de ônibus. Esse é que é o problema. Eu vou te dizer o seguinte, eu conversei com alguns petistas moderados outro dia. Eu não sou petista, não estou com partido nenhum ainda. Estava conversando com eles e falei, vem cá, eu quero colocar aqui uma hipótese para vocês. O que acontece se prenderem o Lula? Os três que estavam comigo disseram quase simultaneamente, nós tiramos ele de lá. Outra, o que acontece se, através de um golpe paraguaio, fizeram o impeachment da Dilma? Mesma coisa. Aqui não é Paraguai. Porque é o seguinte, você pega o PT são 7 correntes no mínimo, né? 7 correntes. Nessas correntes você tem trotskista, revolução permanente.
socialistas, comunistas, sociais-democratas. Você tem tudo. E você tem, obviamente, é isso que eu falei antes, quer dizer, revolucionários. Pessoas que se dariam muito bem na clandestinidade, na luta armada. Pega o MST. Você acha que o MST... É só quem não conhece o que é o MST que acha que o MST aceitaria o impeachment da Lula, da Dilma. O MST não aceitaria nunca. Nunca aceitaria. Só completando seu raciocínio, desculpa aí, há cerca de uns 12, 14 dias, o presidente da CUT deu uma entrevista num dos canais de televisão, não sei se foi Record, dizendo que se tentassem tirar a Dilma na marra, que iriam centenas de sindicatos para as ruas, coordenados pela CUT e pelo MST. Eu vi. E é verdade. E é verdade, quer dizer, essas coisas, elas não começam como revolução. Elas não começam com tiro. Ela começa com uma greve geral. E aí você faz uma, não vai acontecer nada, né? Porque já foi empichado. Aí o que vai acontecer? Uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, vira uma convulsão social, aí o que vai acontecer? Você acha que os militares vão ficar quietos? Eles vão intervir. Agora, vão intervir a pedido talvez meu, seu, porque estará numa situação tão intolerável a vida social, pelas intervenções, que você, não dá para ter uma vida familiar numa situação dessa. Você tem que ter paz, mesmo que seja paz da ditadura. As ditaduras chegam assim, não chegam. Só a de 64 ela chegou de graça, porque os militares queriam intervir. Eles achavam que tinha uma proposta para o Brasil. Eles tinham uma agenda. Isso tinha. Agora, essa agora não. Eles estão quietos, estão mais ou menos quietos. Teve um pronunciamento do ministro do comandante do Exército, uma coisa mais ou menos moderada. Olha, cuidado, papapá. Teve o cara do Sul também, que acabou sendo demitido, mas foi demitido. Não foi por causa do pronunciamento dele, mas porque ele fez uma homenagem ao Brilhante, que é aquele torturador. Né? Teve um cara da aeronáutica também nesse cenário aí, que foi flagrado fazendo uma fraude e está sendo julgado. Também está nesse cenário. Então, o fato é o seguinte, só para encerrar, nós temos na frente duas perspectivas. Ou é a perspectiva do pacto, ou é a perspectiva da guerra civil. Nós não temos uma terceira. Pode estar certo. Eu acho que se a gente fizesse aqui um balanço nessa sala, o pacto ganharia por 100%. Todo mundo preferiria fazer um pacto do que ir para a guerra civil. Acontece o seguinte, as pessoas não acreditam no pacto. Boa parte não acredita. Não é possível, não dá para fazer, é muito difícil. Tem sempre essa ideia. E ao não acreditarem, também não contribui para ele. Então nós temos um instrumento na mão fantástico, que é a internet, para empurrar o pacto social, e não usamos. Porque não acreditamos. E se a gente não acredita e nada acontece, acontece o que a gente não quer. Não, né, é fundamental o apoio de vocês a essa proposta. Vocês vão ver nas próximas semanas os primeiros movimentos públicos da tentativa de pacto. Vai ter uma reunião em São Paulo, no dia 9,
de todas as centrais sindicais e federações de trabalhadores e alguns sindicatos para definir a estratégia. Nisso aí, eu vou manter permanentemente informado via redes sociais. Mas quem pode entrar nisso, quem pode fazer... Eu não tenho nenhuma habilidade com esse negócio de internet, mas tem muita gente que tem. Suscitar, né, apoio ao pacto pelas redes sociais. Se vocês puderem fazer, façam. Porque, na verdade, isso é a grande alternativa para o Brasil. Não vou tomar mais tempo, porque seria, por enquanto, prematuro. Mas nós temos programado, apesar das discussões nossas, toda a programação de curto, médio e longo prazo do governo. Tudo está pautado. É claro que não vai ser exatamente isso que vai ser proposto, mas porque tem que passar por uma discussão, suscitar controvérsias. Mas a essência é isso. Então, nós estamos absolutamente confiantes em que, se conseguirmos, do lado político da história, que é conciliar trabalhadores e empresários numa proposta, nós vamos ganhar essa luta. Obrigado. Desculpa aí, gente, eu vou fazer a primeira pergunta aqui. Você quer usar esse Esse aqui não... Ele não está ligado. Tenta ligar, ele apaga. A assessora que eu peguei no governo anterior, que me levou ao hospital por um negocinho aqui no coração, ela parece que alguém entrou aqui sorrateiramente. Não, Zé Carlos, rapidamente, vai ter gente, eu acho que o pacto é talvez a única saída, excelente ideia, mas vai ter gente aí da área política, talvez empresarial, falando em parlamentarismo. Como é que você analisa isso? Eu acho que começamos a conversar isso lá, né? Na verdade, nós temos duas vertentes de mobilização no Brasil atualmente. Você tem uma vertente que vai pela linha política, e vai pela ideia da reforma política, achando que a preliminar de qualquer coisa é a reforma política, e há a vertente, que é a minha e a nossa, do pessoal do pacto, que é pela economia, pelo pacto social. Por quê? Porque a gente acha que fazer uma tentativa de saída pelo lado político, você vai quebrar a cara. É impossível. É impossível você conciliar 39 partidos. É impossível você conciliar tantos interesses díspares e tantos interesses segundo os interesses. Muita gente que está no mundo político está lá em interesse pessoal, está lá para roubar, está lá para... É uma coisa horrorosa que ao nível que... Eu não gostava muito de dizer isso, porque achava, até quando o Lula disse que no Congresso tinha 300 picaretas, eu achei um absurdo. Mas, no fundo, com essa eleição do Cunha, eu cheguei à conclusão que realmente só tem... Quer dizer, a maioria ali é picareta mesmo. Senão não tinha elegido o Cunha. Então, eu acho que se a gente começa pela linha econômica, você regenera a economia brasileira a partir, inclusive, da Petrobras. Regenera economicamente. Aí você abre espaço para uma discussão política. E aí, eu quero te dizer o seguinte, eu não sou a favor de parlamentarismo puro e nem de presidencialismo puro. Eu sou a favor de uma forma intermediária, que é um presidente da República eleito para vários mandatos, um presidente da República que tenha 20 anos, 30 anos de mandato, fora do esquema partidário, eleito por organizações da sociedade mais os partidos, né, que não se submeta de 4 em 4 anos à eleição, e um governo que se submete de 4 em 4 anos à eleição. Por que eu penso isso? Pelo seguinte, existem algumas áreas na sociedade contemporânea que, na verdade, passaram por quebras de paradigma muito grandes, em que não tem sentido você submeter a direção desses setores
a um governo parlamentar que se renova de 4 em 4 anos, sujeito, inclusive, à demagogia. Quais são essas áreas? Primeiro, a guerra e a paz. Na era nuclear, você não pode ter um governo, um presidente da República com todos os poderes eleito de 4 em 4 anos, porque pode aparecer um louco e disparar uma guerra, que seria o fim da humanidade. Estou tomando um modelo universal. Nós não temos arma nuclear, graças a Deus, mas tudo bem. Mas as questões de guerra e paz têm que ficar na mão de um presidente. Eu podia chamar assim, um presidente vitalício. Outro, na área da genética. A área da genética. A área da genética é uma área que você está correndo o risco de degenerar a espécie humana. Então, isso não pode ficar sujeito a um demagogo eleito de 4 em 4 anos. E a área ambiental, que é também uma área fundamental, quer dizer, para a humanidade, que também não deveria seguir. Então, o que eu imagino? Eu imagino um sistema presidencial, onde o presidente teria autoridade sobre essas áreas, com um mandato longo, não sujeito a riscos. É claro que o risco absoluto, quer dizer, a falta de risco absoluto não haverá, mas se dificulta o risco de eleições periódicas muito curtas. E no caso de governo, da economia, da administração, o governo parlamentar, que é renovado de 4 em 4 anos. Então, eu acho que o perfil ideal é isso, né? Eu expus isso num livro meu, chamado A Crise da Globalização, onde pela primeira vez eu expus um esquema desse tipo, que não é diferente das coisas que existem. Quer dizer, se os reis da Europa do Norte e da Inglaterra tivessem poder, era uma coisa parecida com isso, tá certo? Mas eles não têm poder. Então, a ideia, para simplificar, é o seguinte: devolva poder aos reis e torne os reis eleitos. Só que eleitos para longos períodos, e não para períodos curtos. Então, o governo vai tratar das coisas corriqueiras, do dia a dia, né? Era uma segurança absoluta? Não. Você nunca vai ter segurança absoluta. Vai dificultar a degeneração. Por exemplo, o Hitler é muito recente. Tá certo? O Hitler, o que é? 80 anos atrás. Se ele tivesse bomba atômica, o que teria acontecido? Então, é um risco você colocar as questões de guerra e paz na mão de um sujeito que pode ser um grande demagogo e irresponsável e que ganha a eleição. Então, você tem que ter algum sistema de segurança. Isso é que é importante. Já vou passar a palavra para a plateia, para as perguntas, mas eu gostaria de um pequeno comentário. O Brasil, politicamente, naturalmente, não é um país isolado. É um país que tem as suas articulações e tudo, e, do ponto de vista econômico, muito mais, né? A economia, hoje, é difícil compreender projetos internos econômicos sem pensar nas articulações internacionais. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco de que maneira seria possível um pacto sem levar em conta o jogo de interesses internacionais. Como é que nós construiríamos um pacto olhando apenas para a nossa realidade? Não, olhando só para a nossa realidade é impossível. Eu acho que a gente tem que ter consciência das implicações internacionais que estão aí. Agora, isso vai aparecer normalmente na discussão objetiva sobre economia. Pelo seguinte: o traço fundamental das relações internacionais hoje é a posição americana em relação à Rússia. Os americanos estão em virtual guerra contra a Rússia. E nós estamos sendo carreados para essa guerra,
que não é uma guerra, pelo menos por enquanto, de tiro, é uma guerra de forças, por causa dos BRICS. Então, para mim, é fundamental, na discussão do pacto, quando a gente discutir médio e longo prazo, a gente discuta as nossas articulações internacionais. Nossa articulação internacional está nos BRICS e, portanto, os americanos têm, quer dizer, horror ao fato da nossa aproximação muito grande com a Rússia, através da China, inclusive, e das duas juntas. Então, nós vamos ter que enfrentar isso. E como é que a gente enfrenta isso? Eu vou ter que nós temos que discutir um projeto de médio e de longo prazo do Brasil, nós temos que discutir um projeto nacional, que é a coisa que os candidatos à presidência da República tinham que ter feito na eleição e não fizeram. Mas nós não podemos deixar de fazer. Ao fazer isto, nós vamos ter que fazer uma escolha. É americano ou é chinês, russo? Vamos ter que fazer essa escolha. E aí você vai ter que dizer o seguinte: o que interessa mais, do ponto de vista concreto, para o Brasil? O que você pode esperar dos Estados Unidos e da Europa? Eu digo a vocês, nada, nada, nada. A articulação que nós temos de interesse é nos BRICS, através deles, com a Rússia e com a China. Não tem outra saída. E isso vai aparecer no pacto. Tá certo? E isso é uma questão estratégica, porque a partir do momento em que você define isso, você define várias outras. Né? Inclusive o desengajamento da arquitetura financeira ocidental, através do Banco dos BRICS. Porque não tem hoje coisa mais perniciosa para o desenvolvimento de qualquer país em desenvolvimento do que a arquitetura financeira comandada pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, que é da especulação. É a especulação exacerbada. Desconhece o homem, desconhece a humanidade. Nós estamos metidos nisso, enterrados até o pescoço, com os nossos bancos atrelados a isso. E ganhando dinheiro para isso. Os bancos tiveram 29 trimestres seguidos de aumento do lucro. Bom, isso é incrível. Então, na mesa do pacto, não estarão eles. Você pode até pensar assim, pô, mas como você vai fazer um pacto sem os bancos? Porque eles são uma parte da sociedade. Não vão pelo seguinte: se eles forem para a mesa do pacto, eles distorcem o pacto a favor deles, porque eles são muito poderosos. E eles têm a mídia. Eles compram a mídia. Boa parte dessa degradação das empresas de engenharia brasileira vem do interesse do sistema bancário em criar um biombo para isso que eu acabei de dizer. Eu falei uma coisa agora para vocês, nenhum de vocês provavelmente sabia disso. São 29 trimestres seguidos de aumento de lucro. Alguém sabia? Eu não estou falando de lucro, não, de aumento de lucro. 100, 110, 120, 130, 140. E que o país é em crise. É incrível. O país está em crise. Os bancos estão bem, maravilhosamente bem. Ah, qual é a taxa de juros? 14%. Pô, que isso? Nos Estados Unidos é zero, na Europa é zero. Como tem 14% de taxa de juros? Para o cara não fazer nada, para ficar sentado no computador lá, joga tanto para lá, joga tanto para cá, aí ganha tanto. Que isso? Então, Pádua, você tem toda a razão. Nós vamos enfrentar. Essa é uma questão que você enfrentar. Se não for enfrentada, é inútil qualquer passo subsequente nosso em termos de promover o desenvolvimento brasileiro.